Eu acho que esse é um dos trabalhos que eu tenho que fazer. Eu tô trazendo o RH dizendo, pode equiparar. Claro. A pessoa faz exatamente a mesma coisa, é a mesma função. Não tem porquê. Por que tem uma diferença? Porque é mulher e homem? Pode não. Com o ataque de 11 de setembro, o que aconteceu? O ataque terrorista foi totalmente financiado por bancos. Todo dólar que entrou do exterior para conta daquelas pessoas que né, pegaram os aviões e tudo mais, veio do exterior. Veio desse mundo de correspondent banking. E me impressionar custo. Giovana, você está cobrando muito caro nessa conta. Diminui. Eu falo, cara, eu tenho um custo regulatório. E esse custo regulatório não é só para mim, eu tô dando conforto para você. Sim. Porque se eu tô fazendo screening do seu pagamento e não tô achando nada errado, eu tô te protegendo. Porque Sim. se eu achar errado, eu te aviso. Hello! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao seu primeiro podcast de câmbio, o Câmbio Desligo. Eu sou a Roberta Folgueral. Eu sou o Evandro Cassiano. E eu sou a Germana Cruz do Standard Chartered. Gente, por favor, né, um pouco Muito mais de respeito, nível. hein? Se você tá de qualquer jeito aí assistindo, né, o podcast, solto no sofá, desarrumado, descabelada, você dá um tempinho, dá uma pausa aqui, vai lá, se arruma, porque, né, não é qualquer coisa. Por favor, Evandro, passando o currículo de Germana. Ah, com ela você nem tá chamando de capivara? Não! Que respeito, hein, Roberta? Pra quem assistiu as edições anteriores, a gente tem que entender e ser meio camaleoa do processo, Isso é entendeu? incrível, minha amiga. Não, capivara pra todo mundo que veio, mas Germana Mas não, Germana. Passe, por favor, o currículo de Germana. A primeira mulher dessa temporada, a primeira mulher da Uau! segunda temporada aqui. Muito Ela que atualmente é CEO e Head de Instituições Financeiras Latam, do Standard Chartered. E ela está desde 2015, começou a gerenciar negócios de instituições financeiras na América Latina e desde janeiro de 20, CEO Latam, responsável pelas franquias do Standard Chartered Argentina, Brasil, Colômbia e México. Com uma carreira sempre centrada em bancos, onde ocupou vários cargos, incluindo funções no back-office. Olha lá, o back-office sobe na vida. Olha Tá lá. vendo? Tem chance para você, back-office. Especialista de produtos, gerente de relacionamento de bancos estrangeiros e nacionais nos últimos 25 anos. Mas ela também ela passou pelo Deutsche Bank, olha que legal. Ela passou também pelo Banco BMC, bacana, o Société Générale. Olha que bacana, nas áreas internacionais. Ela é formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com mestrado em economia, e ela cursou escola de extensão em Harvard. Ela é casada e tem um filho. Eu tô Essa é a nossa impressionada entrevistada. com como você está cada vez mais poliglota pra falar o nome das Francês, instituições. alemão aqui, olha, desculpa. Parabéns, viu? Seja muito bem-vinda. Muito obrigado. obrigada, tô muito você. feliz de estar aqui. Muito obrigada. A gente aqui tá, me agradecer também ao Standard por ter liberado você aqui para essa Exato. temporada. Para mim, particularmente como mulher, né? Desculpa, vai ter que ter uma conversa dessa Vai. sim. Lógico. Né? Especialmente no mercado que é hiper masculinizado, Câmbio. né? O câmbio. Ter uma mulher como CEO do banco é uma honra para mim, Roberta, entrevistar você Muito hoje obrigada. aqui, Germana. Obrigada mesmo. Mas imagina, eu tô feliz e eu entendo o que você tá falando. Realmente não é um caminho fácil, mas dá para chegar Dá lá. pra chegar, opa, se dá. E a gente vai. Eu vou começar com aquela pergunta clássica que a gente faz aqui, já te contando que a gente escutou histórias assim surreais de como as Muito pessoas legais. vieram parar no mercado de câmbio e os sonhos, né? Então, por exemplo, eu sempre gosto de dar o exemplo de uma pessoa que esteve aqui conosco. E aí, o que você queria ser quando crescer? Como é que você foi parar no banco? E ela queria ser cabeleireira, ela queria ser a moça do patins do supermercado e hoje ideias. é uma diretora num banco. Mulher Que também. legal, Então, que assim, legal. eu brinco que você não tava lá empinando pipa, brincando e Não. falou: olha, eu acho que eu vou trabalhar com câmbio quando eu Isso crescer. mesmo. Câmbio, banco. Isso mesmo. Como é que foi pra você, Germana? Vamos lá. Começando pelo mercado financeiro, da onde vem isso, né? Em casa, eu tinha uma prima que trabalhava num escritório de contabilidade. E eu achava aquilo o máximo. E aí eu pensava, quando eu crescer, eu vou trabalhar em contabilidade. Eu quero ser igual a minha prima, ela se vestia bem, sabe? Ela tinha aquele porte, tinha uma rotina, ia para o escritório. E aí, quando eu saí do ensino do primário e fui para o ensino médio, que na época era o colegial... Outro nome? Exato, tinha outro nome. Eu fui fazer técnico em contabilidade. Porque eu falei, eu quero ser contadora e quero já sair trabalhando. E fiz os 3 anos e aí foi o primeiro choque de realidade de que
Eu não sou uma pessoa com perfil de contadora. eu passei por aqueles 3 anos, achei ótimo, entendi tudo, mas eu falava, eu não quero a minha vida inteira estar sentada numa mesa, ver um balanço, assinar e pegar o outro balanço e seguir tudo isso, sabe? Recolher eu quero mais. DARF. Exato, pagar imposto, né? Eu quero mais do que isso. E aí eu falei, então vamos ver a faculdade, né? Vamos ver o que eu consigo fazer. E aí eu prestei para economia e passei em economia no Mackenzie. E quando eu comecei a fazer a faculdade, eu já comecei a fazer algumas monitorias com os professores. E a grande maioria deles já trabalhava em banco. Então, eu comecei um pouco a sentir esse clima do dia a dia de banco. E chegou a hora do estágio. E quando eu fui estagiar, fui para o CIE, a vaga que tinha na Caixa Econômica Federal, na agência. E aí eu fui. E aí eu entrei no mundo financeiro. E segui em agência, achei ótimo, abria conta corrente, abria conta poupança, ajudava no malote do cheque para mandar para compensação, tudo mais. Acabou o estágio, esse professor do Mackenzie me arranjou o primeiro emprego, eu fui para a Ancor, que é a Associação das Corretoras de Valores. Sim. Ali na Ancor comecei a entender um pouco esse mundo de equities, né? Esse mundo de renda variável. Na Ancor, a minha responsabilidade era mais no treinamento, então eu tinha que vender cursos para as corretoras para qualificarem os operadores do pregão, né? Era um negócio legal, dava para entender, mas também não tinha muito futuro e era difícil, né? Custo, até hoje, custo para corretora... Educação, né? Educação sempre é visto como um custo, né? Como um custo. E não era barato, porque era uma Ancor. Qualificação, era Ancor, tinha professores da GV, tinha professores do Mackenzie, ou seja, tinha uma qualidade. E aí acabou que a área não vingou, né? E aí a Ancor decidiu dar uma pausa. No que ela deu a pausa, eu falei, gente, e agora? Né? Eu já tive essa experiência, já tive esse contato. O meu inglês naquela época era mais ou menos. Eu falei, eu acho que eu tenho que investir nesse inglês, né? Vou pegar o dinheirinho da rescisão, tal, não sei o que lá. Fui fazer um curso de inglês. Fiz um curso de verão, de férias, em julho. E a professora, nessas aulas, dizia, pessoal, quer aprender inglês? Tem que morar fora. Né? Aqui no Brasil, você vai aprender, não que você nunca vai aprender, vai demorar muito mais. Se você quer dar um gás, vamos viajar. E aí eu penso... E ela recomendou essas escolas que fazem intercâmbio, né? Eu fui numa delas e a pessoa que estava me orientando falou, Germana, eu te recomendaria ir para Boston, é uma cidade jovem, tem muita universidade, você vai se integrar mais facilmente e tal. Fui para casa, falei com meus pais. Meu pai falou, de jeito nenhum que eu vou pagar para você passear. Né, Germana? É, lógico. Passeio. Da onde vem isso? Fica aqui, arranja um emprego. E eu pensava... Faz um curso aqui no bairro, um professor particular. Exatamente. E eu pensando, falava, cara, mas a professora falou que era melhor ir para lá e tal. Aí eu falei, olha, pai, sem querer criar atrito, eu vou embora. Eu vou estudar, é um curso de 1 mês e daqui a pouco eu tô de volta, né? Moral, fiquei 1 ano. Fiquei 1 ano, porque quando eu cheguei lá 1 mês, não dá para aprender. Claro. É legal, te dá um aquecimento, mas não dá. E eu tinha um visto de estudante. E lógico que em Boston tinha muito brasileiro. E já na escola encontrei os brasileiros. E aí muitos brasileiros dizendo, a gente vai ficar aqui, vamos ver o que dá. Se de repente, depois que vencer o visto de estudante, a gente aplica para um visto mesmo, para ficar aqui. Mas, enfim, o propósito ali era outro. O meu era muito mais a educação, a formação. Desculpa. E eles queriam era trabalhar, né? Era uma outra perspectiva. E aí, nessa, eu comecei a trabalhar, porque através deles, eles me indicaram. Aí eu fui para o Burger King. Eles trabalhavam no Burger King, eu fui para o Burger King. O meu inglês ali já arranhava um pouco melhor. O gerente da loja falou, olha, eu vou te colocar para fazer o ham and cheese, o presunto e queijo aqui, que é um sanduíche mais básico, nem todo mundo pede, não tem pressão. Ó, fazer hambúrguer é top. Você tem que estar bem preparada. Aí fui fazer. Nessa que eu estava lá trabalhando, o cara achou que eu tinha uma desenvoltura, tal, me botou no caixa. Eu comecei a trabalhar no caixa. Ali eu trabalhei uns 6 meses. E aprendeu. E exercitou muito o inglês. Muito. E guardei o dinheiro. Nos últimos 6 meses que eu fiquei lá, do total de 1 ano, esse dinheiro foi que eu paguei o curso de Harvard. Juntando com as minhas economias, eu paguei o curso de Harvard. Ali, sim, eu tive um contato mais sofisticado, né? Porque aí tem outros alunos. Uma linguagem mais técnica. Uma linguagem extremamente mais técnica, uma formação muito legal. E quando terminou tudo, bateu um pouco da saudade, sabe? Era muito legal morar lá, a cidade realmente é boa. Mas o que eu senti dessa experiência é que você vai ser sempre um estrangeiro. Sempre. Sempre. Por melhor que você seja tratado, por mais engajado que você tenha. Eu tinha contatos muito legais, mas assim, não passava do horário de expediente. Ninguém nunca me chamava para ir na casa de ninguém nunca me chamava no final de semana. Então eu ficava muito tempo sozinha ou ficava com os brasileiros.
né? Que era a comunidade que se apoiava ali. Aí eu falei, eu acho que tá bem, eu tô com saudade de casa, né? Vamos voltar. A passagem tá vencendo, porque ela tinha uma validade de 1 ano. Se eu ficasse lá, ia ter que arranjar mais dinheiro para comprar passagem e tal. Aí eu voltei. E que não voltei, eu retomei o contato com os meus amigos do Mackenzie, e aí veio a Société Générale. Olha. E uma amiga minha trabalhava lá, me indicou. Como eu tinha o inglês já e a parte de Harvard, tinha uma vaga na mesa de ouro da Société Générale. Eu fui trabalhar lá na mesa de ouro, eu fazia toda a estatística da mesa e fazia todas as projeções para o chefe da mesa decidir a hora de comprar e vender. E eu fiquei ali 1 ano, 1 ano e meio, até que a pessoa que fazia a gestão do Caixa Internacional do Câmbio me chamou. Que falou, Germana, a gente precisa de alguém para fazer a gestão e alguém que fale inglês para poder tomar o dinheiro lá fora. Para tomar o Pre-Export, para tomar o FINIMP, para discutir a carta de crédito e tudo mais. Você não quer vir? Eu falei, eu vou. E ali foi que eu cheguei no câmbio. E ali eu fui para o back-office, porque o Caixa estava no back-office, e aí eu ajudei a fazer Swift, ajudei a fazer Telex naquela época, ajudei a confirmar a carta de crédito, ajudei a fazer uma série de coisas. E, naturalmente, dentro da Société Générale, a área de câmbio de caixa foi para a área internacional, porque daí focava mais na captação. E ali eu comecei a fazer o que a gente chama de relationship agora. E ali foi desses 20 tralala anos que eu estou fazendo relacionamento. Cheguei a fazer relacionamento com clientes corporate, mas a grande maioria foi relacionamento de instituições financeiras, bancos, faço fundos, fintechs, tudo mais bancos, e estou aqui. E aí vem trajetória de Standard Chartered, que me trouxe ao CEO, que me trouxe à posição de CEO, mas tudo começou no câmbio. Não, mas tudo engraçado, foi você tá falando do back-office, e eu quero pegar o gancho do Evandro, né? Que é tipo, o back-office venceu, né? Isso. Eu tive meu primeiro gestor de câmbio foi o falecido e saudoso Shigemi Fujizaki na Socopa, né? Socopa. E ele falava, o que vai te diferenciar do mercado é a tua capacidade de você ler os documentos, ler as circulares, ler o RM, o antigo, né? Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais. E você estar na mesa, não operando, mas você estar na mesa, ouvindo, lendo, vendo o documento de suporte, entendendo o back. E se você souber aproveitar isso com o perfil que você tem, você vai longe, né? Pura verdade. E pura verdade, porque ali foi um divisor de águas, porque eu de formação sou advogada, né? Com carteirinha da OAB e tudo, né? Que o pessoal fala, né? Com carteirinha da OAB perigosa. E tudo. Eu sou perigosa. Eu tenho uma identidade vermelha. Exatamente, sabendo das leis é perigoso. Mas isso foi também uma coisa muito bacana, porque pelo fato de eu já ter sido treinada por 5 anos na faculdade, a ler a legislação e a interpretar o que o legislador quis dizer, o que está na exposição de motivos, por que estou pedindo as coisas, por que estou fazendo, e aí desenrolada comercialmente, isso foi um divisor de águas. Sim. Então, sempre fica a minha recomendação para quem assiste a gente, para quem está entrando no mercado, que pode parecer que a área de retaguarda, o back-office, enfim... Não tem valor. Não tem valor, tem menos mas eu vou te dizer que se eu tivesse que desenhar a carreira de um jovem hoje, entrando no mercado... Nossa, eu me sentindo muito velha falando assim. Não, experiência. Da pessoa que está começando agora nesse segmento, eu daria sempre abraça uma oportunidade de você trabalhar em retaguarda, sabe? Sim. De você trabalhar na mesa de tomada, enfim, porque vai te dar casca, vai te dar musculatura para você poder entender como que é o game do mercado financeiro, né? Que não é só captar negócio, só fazer isso, né? E se eu puder acrescentar, Roberto, meu filho tem 25 anos. Eu também tenho um filho de 25 anos. Está no mercado de trabalho, né? Começou agora, terminou a faculdade, fez engenharia ambiental. O meu também fez industrial. Que na minha visão, cara, é futuro. Sim, exato. Total. É futuro. Engenharia, você acreditando ou não, você engenharia, para mim, é a faculdade do futuro. Não tem nada que um engenheiro não aprenda, Germana. A gente já falou isso que muda a cabeça. E eu falei tipo para ele, o nome dele é Pedro, né? Eu falei, Pedro... O mundo precisa de pessoas como vocês. Inclusive, o mundo financeiro. Opa! Os bancos têm muito dinheiro para investir nisso e você acaba vendo que esses projetos ficam só no papel. A gente precisa de gente que entenda dessa área para validar o projeto e falar, banco, pode investir, pode colocar o dinheiro. Vou fazer uma operação de câmbio de crédito de carbono como? Como? Não entende nem como é que faz isso. Não sabe. Como assim crédito? Carbono? Que carbono? Mas, o que ele decidiu? Eu quero ir para o mercado financeiro, então. Boa. Mas não quero ir para o mundo ESG. Acho que esse mundo ESG ainda não está começando. Né? Arranjou um emprego como atendimento a cliente. Vai formar casca, hein? Sensacional. Roberta, quanto tempo ele aguentou?
Também tem esse Meses? problema. Meses? 6 meses. É, aguentou bastante. O Pedro ainda foi simpático. 6 meses e falava assim pra mim... às vezes, quando a gente vai falar sério, ele fala assim, Germana... Ah, ele já... E a Igual- gente tem igual- muita igual coisa outro em lado, comum. né? Não, ele falava assim, Germana, não tem futuro. A gente tem... Não, e aí eu comecei, mãe, né? O coração aperta, eu olhando pra ele, segundo dia. Pedro, por quê? Não, eu passo o dia inteiro trocando senha bloqueada do cliente no sistema. Sensacional. E eu Você não tem uma sei. câmera lá na minha casa? Exato, Roberta. Por isso que eu tô comentando, porque eu sei que geracional, todo... não é geracional. a pessoa, E aí que eu né? quero pegar. É o geracional. Ele falava assim, eu não sei se eles estão enxergando o meu potencial. Você imagina a meia Pedro, dúzia de não palavrões que eu falei pra ele, Pedro. dizendo... Você não sabe nem comer, meu amigo. Você não sabe nem o Pedro. seu gosto alimentar, quanto mais alguém saber do seu potencial, sabe? Senta, aprende. Senta, escuta. Pega a bolinha e dá uma baixadinha. Eu falo muito isso. Não é a formação Exato. só, não é só a cabeça. Não. Tem uma realidade Só da que prática. tem uma resistência, porque é a geração do imediatismo, é a geração do videogame que você morreu, começa de novo, morreu, começa de novo. Ele não... Kick wins, né? Kick Quick wins, direto. Direto. E a velha brincadeira, né, que a gente brinca dos estagiários. O cara acha que 6 meses é CEO. É. Tá super exato. preparado, a faculdade é boa, entende de tudo. E o que eu repito pra ele, pra todo mundo que eu falo, é isso. Fala, a minha posição de CEO hoje tá muito mais reforçada e validada porque eu tive o back-office. Não vem me enganar, não. Eu sei como é que funciona a ordem de pagamento, eu sei como é que funciona a carta de crédito. Eu sei o problema que dá. O fluxo do pre-export na hora que entra no Brasil de fechar o câmbio, voltar e pagar. Então não vem me enrolar, não. Não vem me enrolar. E foi isso, gente. Eu nunca ia chegar no CEO com essa qualidade se eu não tivesse passado pelo back-office. Sim, sim. Eu até entendo que a gente vive hoje um momento diferente em relação à construção de carreira Sim. e da própria, Sim, lógico. e da própria Sim. velocidade que o mercado exige, né? Exato. Então, mas potencialmente falando, né? Em termos, já que eles gostam, né? Qual que é o potencial dessa Isso. área? O que a gente levou, sei lá, 5 anos para chegar num cargo de coordenação, supervisão, head, 5, 10 anos, né? Às vezes até Sim. mais em Exato. alguns casos. No meu caso, né? Quando esse episódio for ao ar, 20 anos para chegar a superintendente, Eu aí. né? Hoje a gente vê uma progressão de carreira para quem detém o conhecimento técnico de 18 meses, 24 Sim, meses. O que faz eu vou sentido. dizer é muito rápido. É muito Eu bom. concordo plenamente. Tá ótimo, gente. Muito. Abraça que você vai nadar Segue. 18 e 24 meses e segue, né? Isso mesmo. Antigamente, a gente falava, vai comer marmita com os motoca que entregam os Isso. contratos? Exato. Você vai aprender como é que é o game. Isso mesmo. Agora vai andar com o pessoal do back-office, que você vai entender o que é tecnologia, o que é Isso. API, aonde que isso aplica, como é que a inteligência artificial tem sido utilizada pelos bancos de varejo de atacado, né? Porque Isso. vocês já estão com outras necessidades. E o motoca, infelizmente, que era muito divertido, Era não existe 10. mais. É. A gente aprendia muito, né, com os Nossa, motocas. lá das docas. Eu ficava lá e entendia tudo que os caras estavam fazendo. Aliás, a gente Porque teve eles sabiam muitos- de tudo, hein? Você Ele vai não entregava chegar só de- contar de câmbio, Não. ele Você falava vai tudo. chegar depois do horário, motoca. Não tem problema, eu conheço a mina da agência. Exato, com essa mina da agência, ela abre a porta. Abre a porta. Ela abre a porta. Quem nunca aprendeu, né? Lógico, Com eles, muito lógico. bacana. Germano, ouvindo tudo isso que você tá falando, acho que tem fora os desafios Sim. clássicos de carreira, tem um agravante. E não é só, né, sem ser piegas aqui, sem Isso. ter lado, mas o fato de ser mulher no Sim. mercado financeiro. Ai, que E não delícia só você mulher, falando isso. né? Então, mãe, Mãe. esposa. Como que foi essa jornada com isso? Você sofreu? O que você encarou pra chegar ali sendo mulher? Sim. Conta pra gente. Olha, o Reinaldo, que é o meu marido, eu conheci na Sociedade Generale. Ele era trader de câmbio. E eu fazia ouro, né? Então, ali a gente se conheceu, começamos a namorar e tal. Então, ele já me conheceu nesse ritmo, né? Então, ele viu a minha progressão, ele viu eu mudando de áreas, ele viu eu começando na área internacional, que é uma área que viajava bastante, porque eu fazia captação. Então, teoricamente, na minha cabeça, o Reinaldo estava super preparado para encarar tudo isso. Mas eu tive situações com ele que ele, sabe, eu falava, Reinaldo, ó, tipo, a semana que vem eu vou viajar, mas de novo? Ah, e o Pedro tá pequeno, e a escola? Bem, Reinaldo, tem uma pessoa que ajuda a gente aqui em casa. Aí você me dá uma força, né? Então, você vê que tem essa inconsciência
de falar, a mãe é responsável pela criança, a Por mãe é mais que responsável pela existisse casa. um puta apoio, né? Um puto apoio, ele nunca me deixou pra baixo. Claro. Interessante Sempre que me você tá apoiou. falando um lado que eu não pensei, que é o dentro de casa também. É o dentro de não casa. é só o desafio fora, os meus colegas, pares, apesar dele ser no caso, mas esse é um outro. Exatamente, esse era um Reflexão outro. legal. E aí, dava pra gente conversar, eu conseguia acertar as coisas, mas eu falava, tá vendo? Na cabecinha deles não é tão tranquilo assim, não. Isso não é tão fácil de levar. Ele também tá lidando com as coisas que ele nem sabe Que ele foi existem criado. ali dentro. Que ele foi criado, porque A geração dele, a mãe dele provavelmente a mãe dele nunca não. trabalhou. Exato. E a mãe dele ficou com ele até casar, com a irmã até casar, entendeu? Não Sim. tinha essa da esposa viajando e eu em casa cuidando do filho, administrando Sim. a empregada, fazendo tudo isso. Mas ali eu não senti um problema. Uhum. Eu senti que era muito mais o que a Roberta falou. Faz Adaptação. parte, a gente leva. No trabalho, para ser bem sincera, eu nunca senti essa discriminação na cara dura. Ok. Porque e um pouco do que você está falando. Esse mercado de câmbio meio que te ensina a ter cascadura, sabe? Te ensina a falar palavrão também. Era mulher É que um falava outro tipo de palavrão. mulher, é uma mulher. Não, chegou até uma hora que a minha mãe um dia em casa falou, Gemana, você tá falando muito palavrão, você tem que se comportar Viu? um Você pouco. que às É o vezes acha que eu mercado sou boca financeiro. suja, Não. hoje temos Giovana uma também. CEO Eu aqui, fui assim. muito boca suja, gente. E Porque tomei tem bronca hora- da minha mãe. Porque É. tem hora que precisa. Não, e você escuta isso o dia inteiro, Roberto. É, Porque eu era a única mulher na mesa Eu- com 15 homens. É. Então, falar essas coisinhas, pra mim, era natural. Até que eu me toquei que não era tão natural, né? Então, eu me controlava. Tinha um ambiente que eu falava, em casa eu não falava, outro lugar não falava. Então, eu acho que isso me deu essa musculatura de que nenhum homem meio que se sentiu à vontade de chegar de lado e me dar um chega pra lá, Sim. entendeu? Mas o que eu senti depois, mais agora no final, quando eu peguei uma posição mais de destaque, tem um jogo silencioso, tem um jogo de bastidores e tem o Clube do Bolinha. Tem. Que as meninas não fazem o Clube da Luzinha. É, As mulheres infelizmente. não se ajudam. E, Interessante. gente, eu não sei se isso também é cultural, o que é. Eu participo de vários grupos, a gente fala muito disso. Tem que mudar essa dinâmica, sabe? A gente tem que se unir. Não é porque a gente vai trabalhar junto que eu vou usar a sua fraqueza contra você, ou vou achar um ponto fraco e vou usar em meu favor. Não. Porque esse é o jogo que os homens jogam. Se a gente não jogar no mesmo nível, a gente vai sempre estar em desvantagem, né? Então, hoje, para ser sincero, eu sinto muito mais esse jogo paralelo de alguém tentar puxar o tapetinho aqui, Sim. de alguém tentar minimizar a decisão que a Germana tomou, de alguém tentar achar, não, será que ela não tomou um pouco assim, ela estava meio nervosa? Será que, sabe aquela Hoje coisa ela da não mulher? tá num dia bom. Exatamente. Será que a casa dela tá tudo bem? Por que ela tomou essa decisão? Entendeu? Maldade. Sim. Comentário negativo, maldoso, para jogar a sementinha para ver se te atinge. E pra ver se consegue te desestabilizar como mulher. Emocionalmente, como mulher. É, porque exatamente. tem isso. Tem. Né? Outra coisa que a gente também, com a carreira e com experiência, a gente é diferente nesse ponto do homem. A gente é muito mais emotiva. Sim. Né? Mas qual é o lado bom? A gente, através dessa emoção, consegue ter uma visão muito mais ampla que o homem tem. O cara é muito ali, execução. Sabe? É preto e branco. A mulher, não. Ela anda na área cinzenta, É muito multitex. tranquila. Muito tranquila. E tem esse feeling, entendeu? Então, ele sabe que, de uma certa maneira, pega. Né? E o que eu aprendi com isso? Eu mantenho a frieza, né? Vou para casa, sabe? Em casa eu gosto de mexer no jardim, eu gosto de cozinhar. Não aquela cozinha, arroz, feijão, o que eu vou decidir, o que é a mistura hoje. Então, aquilo lá me prende. Mas sabe, final de semana? Eu vou querer fazer um bolo hoje. Vou testar uma torta nova. Vou testar não sei o que lá. Isso tudo me relaxa. Que legal. E no que me relaxa, me centra de novo. Aí eu falo, gente, não é comigo. A minha cozinha me salvou no burnout, né? Então. Porque quando eu tava no auge do burnout, fiquei 13 meses fora do combate. Olha aí. Primeiro que eu demorei muito tempo para entender que a atividade feminina não anulava a minha relevância profissional. Isso Porque é. durante muito tempo você é treinada para isso, para que você consiga visualizar que assim, legal, o fato de você ser uma mulher que cuida do jardim, faz uma comida, acompanha um filho, Isso. ou demonstra um momento de fragilidade, isso põe em prova a tua capacidade profissional. E eu, ao cuidar disso, estou me anulando como Isso. mulher. Também é o excesso de feminismo, né? Que Isso veio mesmo, pra isso gente. mesmo.
E aí, quando eu tava no auge do burnout, a cozinha foi uma terapia, porque daí a cozinha não é no meu tempo, né? Isso é no mesmo. tempo das coisas, é um laboratório. Isso Então, mesmo. você tem coisas que tem etapas, você tem que marinar a comida, você tem fases da sobremesa. Isso E aí, aquilo me mostrou que, tipo, pera... Eu fiz o meu Tudo melhor tem na seu primeira tempo. etapa, agora eu tenho que aguardar a segunda etapa. E aí, eu me reconectei com a Roberta mulher. Ótimo. Dona de casa, Ótimo. que... Mãe, esposa, filha, frágil. isso mesmo, frágil. Frágil e tudo bem. E isso foi Mas isso foi um divisor de águas na minha carreira do cacete. Com perdão da expressão. Porque fez com que eu... A troco de uma doença, óbvio. Claro. Mas fez com que eu parasse para me observar, tipo, legal, eu posso continuar sendo eu mesma em vários lugares. E eu, Roberta, agora que você falou, eu tive 2 burnouts nesses anos todos de carreira, né? E o mais, vamos chamar, agressivo foi na época que agora o Standard Chartered criava o banco aqui. Então, eu tinha toda a carreira, tinha o dia a dia e estava ali como a pessoa do Standard Chartered para ajudar a montar um banco. Pô, Uau. Cara, melhor impossível, visibilidade total, dando conta, né? De novo, eu acho que o câmbio dá essa musculatura, eu dava conta, assim, trabalhava 20 horas dia. Na boa. O que aconteceu? Burnout. Colapsou. Colapsei, comecei a sentir, eu sentia um mal-estar, sentia uma dor de cabeça, aí vai no médico daqui, no médico de lá. Eu adoro dirigir, que é outra coisa que me relaxa muito. Eu também. Adoro dirigir, uma música, eu não queria mais dirigir, eu tenho medo de dirigir, até que eu fui na médica, uma neurologista me atendeu e falou, Germana, se você não conseguir desligar, eu te desligo, tá? Me deu uma licença, me internou uma semana, foi horrível, fiquei no hospital uma semana. Ela falou, vou baixar essa tua ansiedade para você querer fazer tudo o tempo Teu todo. nível de cortisol na estratosfera. Espera. Mas, ao mesmo tempo, foi bom. Foi o que a Roberta falou. Foi o divisor de águas. Porque daí eu cheguei à conclusão, cara, não é porque eu tenho muita energia que eu tenho que passar do meu limite todo dia. Recalibrando rota. Sabe? Dá para você recalibrar um pouquinho todo dia. E, de novo, o seu profissional não vai ser diminuído. A sua qualidade não vai ser diminuída. É você. E é você centrado, e é você sabendo o que você gosta, o que você não gosta, o que faz bem, o que não faz bem. Você vai ser a boa mãe, a boa filha, a boa esposa, a boa profissional, tudo isso. E olha como o desafio para a mulher que chega na posição de destaque é um pouquinho mais pesado, né? Exatamente. Porque você fala, eu não posso falhar. É o meu momento. Se eu falhar, o cara vai falar, tá vendo? É mulher. E aí, tá vendo? Eu não estava pronta. Aonde eu trabalho, né? Depois disso. Não, aonde eu trabalho, exatamente. Exato. Porque todo mundo vai ficar sabendo. Não só os anos de sucesso, né? Daí vão lembrar desse. Vai lembrar do aqui momento. dessa semana. Exatamente. Sim, que não funcionou. complicado. Sim. Que não funcionou. Então, isso é importante. E tudo é aprendizado. Sim. Né? Eu queria ter passado por isso? Lógico que não. Foi muito ruim, né? Quem passa por uma situação de burnout sabe que é muito ruim. Mas foi o que me deu a chacoalhada. No meu caso, esse momento foi o pior e o melhor momento da minha vida. Olha, tá Interessante. vendo? Tá A vendo? pior e a melhor O coisa que mesmo. aconteceram. Foi o mesmo. E eu não penalizo a instituição A ou Nem B, eu, porque nem eu. o meu Que não copo... foi. Não foi, fui eu. Exatamente, a gente tem consciência. Fui eu, não foi a O instituição. copo transbordou porque ele estava ali. Se eu tivesse aberto, sei lá, uma lojinha de bairro, ele teria transbordado lá. Exatamente. Entendeu? Isso é o conjunto de muito tempo Que a gente carrega. que a gente carrega de tipo, eu sou mulher, eu tenho que agarrar essa oportunidade. Eu tenho que me provar mais Eu tenho que me provar mais forte. Eu tenho que ser melhor. Agora, em termos salariais, eu nunca senti diferença. Isso que eu ia te falar, eu também não. Nunca senti. Apesar que eu Interessante. sei, depois que eu cheguei nessa posição, Ok. que daí eu tenho acesso à informação, tem diferença. Tem. Só que eu que eu tô fazendo. E eu acho que esse é um dos trabalhos que eu tenho que fazer. Eu tô trazendo o RH dizendo, pode equiparar. Claro. A pessoa faz exatamente a mesma coisa, é a mesma função. Não tem porquê. Por que tem uma diferença? Porque é mulher e homem? Pode não. É. E aí, o banco, especialmente agora o Standard Chartered, tem isso muito transparente dentro bom, do banco. que Não é bom. para ter. E o legal é que ele não nos obriga, como gestor, a olhar isso como uma questão de gênero. Função. Função. O cargo é o mesmo? É o mesmo salário, É cara. lógico. É branco, é preto, é azul, é mulher, Vai não ter. importa. É o paradigma isso. esse. É o isso. paradigma. Muito E é isso que a gente tá interessante. batendo. Não quero saber, não tô beneficiando uma minoria ou outra. Isso. É a mesma função, ele tem que desempenhar a mesma coisa, a performance tem que ser igual, o salário tem que ser igual. PDI O dele é trabalho igual, está sendo é feito, isso aí. mas com outra base de mentalidade, né? Exatamente. Isso aí, interessante. Isso aí. Eu queria falar também um pouquinho do correspondent banking, né? Acho que muita gente te conhece, né? A gente Por já causa entrevistou
gostou por causa disso, sentou com você atrás Isso. e tem uma preferência até por vocês, né? Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho do Correspondent Banking, como Tá. funciona. Novos entrantes do mercado agora começaram a ter acesso, às corretoras também. Como que foi esse mercado? Como que você se consolidou e como o Correspondent Banking trabalha? Porque tem uma reclamação aqui local que é muito difícil. Qual é o preconceito do Correspondent Banking com a instituição? É brasileira ou é o trabalho do Correspondent Banking? Comenta um pouquinho com a gente. Comento. Então, o que é o Correspondent Banking? Né? É o banco no exterior que ajuda o banco brasileiro, ou a corretora brasileira, ou a fintech brasileira a fazer os pagamentos em moeda estrangeira, seja ela qual for. Né? O Standard Chartered aqui na América Latina, não só do Brasil, é o grande negócio do Standard Chartered, né? Que a gente chama de cash and trade. Cash é a conta corrente, trade é o trade finance, que é o financiamento. As duas caminham juntos. E o que acontece nessa abertura de conta? Né? Até o ataque de 11 de setembro, era um processo muito mais tranquilo. Era muito mais uma decisão comercial de você falar, eu quero ter esse banco ABCD, essa corretora ABCD como meu cliente? Quero. Então, vamos avaliar. Quem são os donos? Qual é o negócio? Qual é o histórico dele no mercado? Tá tudo bem? Qual é a solidez? Como é que é o balanço? Esse cara não vai quebrar e aí tem um pagamento na conta, como é que eu faço? Tal. Com o ataque de 11 de setembro, o que aconteceu? O ataque terrorista foi totalmente financiado por bancos. Todo dólar que entrou do exterior para a conta daquelas pessoas que né, pegaram os aviões e tudo mais, veio do exterior. Veio desse mundo de correspondent banking. Então, o regulador americano falou, olha, gente, não dá mais para brincar achando que todo mundo é honesto, achando que todo mundo é legal. Vamos apertar o cerco. E foi aí que a gente começou a ver essa tal história do compliance. Foi aí que a gente começou. O 11 de setembro mudou O 11 de setembro mudou o mundo. Mudou o mundo, né? Não só o mundo do que a gente conhece, mas o Sim. mundo de controles internos. Tudo. Mudou tudo. Não o mundo do lado civil. O comércio exterior mudou. Mudou completamente o comércio exterior. E aí, o que começou a acontecer? Os bancos começaram a ser pressionados porque o regulador americano dizia, eu não tenho como entrar no seu dia a dia e saber se esse pagamento é bom ou ruim. Como sempre, né? O Bacen faz um pouco disso aqui com a gente, com bancos, né? A responsabilidade é sua, banco. Eu estou aqui para supervisionar. Se a Roberta chega ali com dinheiro mal explicado e você processa o pagamento, o problema é seu. Eu vou atrás de você. Então, criou um certo pânico. Porque o que ele ameaça? Eu tiro a licença. Tirou a licença, não é mais banco. Você não faz mais nada na vida. Acabou. E vai para o jornal. E vai para o jornal, todo mundo, durante 50 anos, vai lembrar que o seu banco fez coisa errada e o regulador americano tirou a licença. Então, de lá para cá, a gente evolui, né? Dia a dia, literalmente. A cada 6 meses, 12 meses, tem uma revisão dessas políticas. E aí a gente vai muito mais no detalhe. Então, não é mais uma questão de crédito, de imagem. É uma questão disso. Você tem política de lavar dinheiro? Você treina seu funcionário? Quais de quanto são? em quanto tempo? Quais são? Abre para mim, deixa eu ver. Ah, tudo bem. Você já é meu cliente. Vem o pagamento. Evandro, Roberta, o Evandro é seu cliente. Qual que é a renda do Evandro? Ele mandou esse cliente esse dinheiro para que serve? O que é? E aí os bancos começaram, peraí, para tudo. Porque daí Nunca também... me perguntou. Nunca me perguntaram. E os reguladores locais, o brasileiro, o chileno, o colombiano, não faziam isso. E aí teve um conflito absurdo. E aí o banco, no caso o Standard Chartered, falava, Germana, se você não preenche isso, desculpa, não vai ser cliente, você não vai abrir essa conta. O Banco Brasileiro, nas reuniões com o Banco Central, falava, olha, você tem que falar com esses bancos estrangeiros, cara. Eu preciso abrir uma conta, eu preciso conduzir meu trabalho de câmbio aqui. O cara não abre a conta, né? O que está acontecendo? E aí, a conclusão dos reguladores locais é a gente tem que alinhar com o estrangeiro. Apesar da gente aqui ter a nossa dinâmica, a nossa cultura, a maneira de que a gente controla a lavagem de dinheiro, corrupção, evasão fiscal, tal, eu estou no mundo... Se a gente está falando de dólar, eu estou no mundo americano. Eu tenho que jogar o jogo do regulador americano. Se eu não jogar, o meu cliente brasileiro não vai entrar nunca lá. Então, hoje em dia, isso daqui está muito mais alinhado. Hoje em dia, eu diria, não está mais tão difícil de abrir a conta. Mas o processo não é fácil. Então, aquele que quer... E eu acho que é um pouco do que a gente sabe do mundo de câmbio. Fazer câmbio é custoso. E arriscado. Exatamente. É o produto de maior risco dentro de uma instituição financeira. Dado o 11 de setembro, Tudo. dado todo o resto. Tudo. E aí, a gente fala... Às vezes vem um banco pequeno, de porte pequeno, e fala, mas eu quero ter uma conta em dólar, porque vez ou outra eu tenho um cliente que faz. Eu falo, olha, é melhor você pensar melhor. Porque
Câmbio tem que ter um pouco de escala. Se você não tem o mínimo de escala, não vai valer a pena. Não vale a pena. Só para vocês terem uma noção de grandeza. Uma conta corrente hoje, pro Standard Chartered, ela tem que dar, no ano, um retorno de $200 mil. Para cobrir custo. Só. Cobrir custo. Então, se você abre uma conta comigo hoje, você tem que estar pronto a desembolsar anualmente $200 mil. Então, imagina quanto você tem que cobrar no seu spread para fazer o câmbio. Exato. Quanto você tem que cobrar do seu cara para emitir a carta de crédito. Quanto você tem que cobrar do seu cara para negociar um contrato. Quanto que você vai ter de volume. É escala. Câmbio é escala. E o entendeu? custo também regulatório que você está trazendo. Porque você vai me Exatamente. cobrar isso. Ainda que eu tenha todo o volume, ainda que eu tenha o spread, se eu não tiver esse custo regulatório de norma, também não vou conseguir. Não vai, porque daí o gancho vem do Banco Central. Você não segue a regra do câmbio, você não segue a regra de lavagem de dinheiro, você não segue a regra de transparência, você vai ter um problema lá. Então, o Standard Chartered tem 20% de market share no Brasil. Não é Sensacional. pouco. Não é pouco. É não bastante. é nada pouco. São milhões e milhões de pagamentos dia que a gente faz do Brasil. A gente tem uma proximidade muito boa com o Banco Central, a gente tem uma proximidade muito boa com os bancos. A gente teve um momento nos Estados Unidos mais reativo, porque essa transição depois do 11 de setembro foi doída, né? E o Standard Chartered teve um agravante, porque o Standard Chartered é um banco inglês, uma licença inglesa, de criar bancos, expandir o sistema financeiro nas colônias inglesas. Então, eles saíram da Inglaterra e foram para a Ásia. E começaram na Austrália, aí China, Singapura, Índia, Oriente Médio e África. Então, Europa e Américas é mais um banco de atacado para serviço universal. Mas de África para lá, para a Ásia, é um banco de pessoa física, um banco de agência, né? E aí, como a gente tinha um volume muito grande de Oriente Médio, a gente teve problema com pagamentos de Irã. Sem dúvida. Sim. E aí foi muito doído para o banco, porque a gente não fez nada ilegal, mas o Banco Central americano falou, desculpa, você tem uma agência Ele aqui. não queria, né? Porque até que ficasse consolidado na hora do embargo ali, né? Até que ficasse Exato. consolidado que, olha só, tudo bem, gente, pessoal, gêneros alimentícios e fármacos, vão deixar um corredor aqui porque os caras precisam comer Lógico. e tal. Até que isso se consolidasse, isso foi fechamento total. Foi fechamento né? total e puxão de orelha. Total, se você trabalha com o Irã, não, mas eu exporto carne pro Irã, dane-se. Quero saber, dane-se. Dane-se, é Com Irã. todos os controles, com toda Acabou, a verificação, acabou, né? acabou, não importava. acabou. A gente não podia falar no telefone. Porque os telefones são gravados, você não podia falar Irã no telefone. Falou, já era que entra no... Entra no radar e o regulador quer saber que você está falando de Irã, que você está falando de Irã. Então, globalmente, não só o Brasil, o Standard Chartered falou, pessoal, vamos dar um recuo, a gente já tem um volume bom, né? Se você pegar o ranking dos Estados Unidos, tirando os americanos, bancos estrangeiros que não têm presença local nos Estados Unidos, que daí você faz o clearing do dia a dia, que é dólar. Tá. Fazendo um clearing estrangeiro. O Standard Chartered está entre o sexto e o sétimo. Tá ótimo. É um volume absurdo. Absurdo. É um volume absurdo. Então, o banco falou, eu não posso colocar isso em risco, mesmo porque o feijão com arroz do Standard Chartered é trade finance, que é liquidado em dólar. 99% do trade finance mundial é dólar. Eu preciso dessa conta nos Estados Unidos, eu preciso dessa agência em Nova York, vamos recuar. Então, a gente ficou muitos anos nesse recuo, meio que aprimorando um pouco mais os controles, segregando o Oriente Médio, porque também é uma região que o banco não vai sair. O banco lógico. segue. Sim. A gente tem essa experiência, tem anos e anos lá, mas a gente definiu... Isolar, que tipo, né? Exatamente, isolar. Que tipo de cliente, que tipo de fluxo de dólar eu vou ter ali. Então, a gente, hoje, no Brasil, está num modo diferente de ampliar. Então, a gente está falando com fintechs, novamente, para tentar abrir conta direto para fintech. A gente está falando com corretora. Inclusive a Kelly, né, que esteve aqui. Eu estou falando com a Kelly. A gente está tentando, em conjunto, ver como é que a gente pode criar um ambiente para a corretora. Por quê? O modelo da corretora é um modelo de negócio muito simplificado. Ela ganha dinheiro no spread, ponto. Então, ela tem que ser ágil. Ela tem que custar pouco. Sim. E volume. E volume. Imagina eu botar um custo de compliance nela. Para abrir uma conta corrente do jeito que eu expliquei para complicou. vocês. E ela tá fazendo esse Eu quebro papel ela. agora, né? Porque, inclusive, a Abracan agora tem o Isso, selo. é E o o selo. selo, junto com a Ernst Young, ainda levaram agora pro grupo de Wolfsberg. De Wolfsberg. Exatamente. Para já implantar nas corretoras, Sim. implantar com uma autorregulação no mercado, começar a pegar o que tem de melhor a nível internacional, desde mesmo. o onboarding e ir trazendo para colocar ela nesse game, né? Isso, Porque não- senão ela fica fora. E essa adaptação que faltava. Então, parabéns
parabéns, um abraço pra Kelly, toda a Abracan, Kelly. esse grupo, a Natália da Ernest Young, o nosso Isso. amigo Varanda, que tá Isso. tocando Queria falar isso. nada, né? Mulher, né? Kelly. Olha lá, Kelly. Natália. Aliás, o exatamente. convite da Natália. A Natália tá convidada pra estar aqui Ótimo, lá. Ó. ótimo. E Incrível. também fazer aqui um comentário que no meio da fala da Germana ela falou Bacen, então Opa! é aquele Isso aí. momento. Vamos lá, meu amigo, se você chegou até aqui nesse podcast, por favor, em primeiro lugar, não seja muquirana, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com aquele seu Isso aí. coleguinha. Segue aqui o canal da gente, segue a gente, eu, o Evandro, nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram. Mas o mais importante, meu caro e minha cara, faça esse podcast chegar a Bob Fields, a Roberto Campos Neto, porque nós esperamos por ele aqui ainda na segunda temporada, ou quiçá com um episódio extraordinário. Para tudo, a gente Para tudo. A gente vai onde tiver que ir. Eu saio de onde eu tiver, Nós viu, vamos. Bob? E dou um jeito de sair, tá? Então É isso fique aí. tranquilo com isso. Podemos voltar à programação normal. Podemos, né? Podemos. Já fiz o meu convite a Bob Fields. Sensacional. Germana, a gente também queria ouvir um pouquinho de uma empresa estrangeira. E legal, até a sua cadeira, que não Sim. pega só Brasil. Então, a gente tá falando de México, a gente tá falando aqui Latam. Latam, né? Qual que é a percepção de economia? Como que a gente tá olhando o Brasil e olhando em comparação com os outros? Sim. A economia bancária, financeira, a expansão de negócios com a chegada de tecnologias mil. Eu A gente imagino tá que o falando estágio de bancarização nesses países deve ser bem diferente um do outro, né? diferentes. Então, a gente Bem, queria falar um bem. pouquinho disso, o Latam, o Brasil em relação ao Latam. Como que funciona? Vamos lá. O Standard Chartered está aqui na América Latina e o Brasil é o escritório mais antigo há 50 anos. O ano passado a gente celebrou 50 anos, né? Então a gente já passou por quase tudo. E o que o Standard Chartered vê? Tem duas frentes. Ele tem como lema de negócio, inclusive você vê no cartão de visita da gente, está escrito Here for Good. E o que ele quer dizer com isso? Que a gente está aqui para o bem e para o mal. Que pode demorar para eu entrar no relacionamento. Uma vez que eu entrei, eu fico até o fim. Né? Um exemplo que eu dou todos os tempos é a gente está na Argentina sem sair desde sempre. Passamos por vários governos, várias situações, a gente sabe que crises, perrengues, controle cambial, difícil fazer trade finance, a gente está lá, a gente não saiu. O que a gente faz? Lógico, somos um banco, não dá também para trabalhar num ambiente normal sabendo que o país não está normal. Eu faço operações de mais curto prazo, eu compro um seguro país, eu peço para o meu cliente se ele tem um volume de dólar na conta corrente, se ele não me faz uma garantia. Mas o dia a dia do comércio exterior argentino segue. O papel do Standard Chartered de banco correspondente está lá. Eu estou facilitando. Dentro do meu apetite de risco, dentro da minha caixinha regulatória que eu tenho que fazer, eu estou lá. Né? Então, uma vez que a gente entra, é para ficar. São exceções raríssimas que a gente sai. E o Brasil é um desses exemplos. A gente está aqui desde sempre. 50 anos. 50 anos. Chegamos a ter um banco aqui, porque quando o negócio de Brasil e China aumentou bastante, os clientes chineses perguntavam, o que você tem no Brasil? Exatamente. Já sabia que a gente estava por aqui, mas falava, você está no Brasil, me ajuda, o que você faz no Brasil? A gente falava, ó, como escritório de representação, não posso fazer nada. O Banco Central me deixa somente representar o Standard Chartered aqui. Eu não tenho contabilidade, eu não assino documento, eu não faço nada. E nessa o banco falou, será que não está na hora de abrir um banco? Vamos lá. Fomos para o Banco Central, pedimos licença, abrimos o banco. 2009, começa a operar, pegamos muito esse fluxo, China, Coreia, então toda a Hyundai, deles, né? LG, Samsung, empresa indiana, empresa tailandesa. Só que daí vem impeachment, vem Lava Jato, vem impeachment, atinge os clientes, Custo né? país foi Custo muito país explode, pede investment grade, tal. Mas o mais importante, nesse lema, o que o banco falou assim, Germana, aonde a gente agrega valor? Né? Porque é isso que o banco quer. Onde a gente está para o bem, né? Exato, onde a gente está para o bem. Eu não quero ser mais um na lista que o meu cliente no Brasil olha e fala, tá bom, é mais um. Né? Eu quero uma relação mais próxima. Né? Aonde faz a diferença? E aí a conclusão foi, a gente faz diferença no network do banco. É a Ásia, a África, o Oriente Médio. Eu estar no Brasil para suportar ou apoiar os outros bancos ou empresas brasileiras, é ok. É mais do mesmo. É mais do mesmo. Porque eu também era um banco pequeno.
né? Pra gente brincar aqui, você tem que ter capital, né? O Banco Central brinca, fala, Brasil, você tem que ter estômago. Fazer banco aqui não é amador. Não é um país para amador. Não é um país para amador. Você tem que saber segurar o tranco, né? Aí o banco falou, Germana, então é isso. Então vamos explicar para os clientes, e foi o que aconteceu. Ninguém teve a sensação que eu estava saindo porque eu estava com medo do Brasil, porque eu estava com medo da Lava Jato, nada disso. Voltamos para a figura que eu tenho hoje, que é de escritório de representação. E o comércio exterior segue firme e forte. Aumentamos volume, estamos fazendo mais negócio. Então, o que o banco vê Brasil e América Latina? É essa conexão com o que a gente chama de network. É a conexão com o cliente chinês que quer vir para cá, o cliente da Índia que quer vir para cá, o cliente europeu que precisa de uma ajuda porque vai entrar numa licitação da Petrobras, como é que a gente pode fazer? Você sabe que eu tive a oportunidade de ficar sabendo de um bancão aí, gente, S1, que em Londres está criando plataforma para apoiar o cliente do Reino Unido a fazer negócios com o Brasil. Em que sentido? Todos depois do banco. Então, você quer exportar gênero alimentício. Então, o cara é lá da Escócia e ele quer exportar uísque para cá, né? Você sabe o que é Anvisa? Já ouviu falar? Exatamente. Você sabe que você precisa certificar? Você precisa de um despachante aduaneiro no Brasil? Aonde está o seu cliente no Brasil? É um país continental. Exatamente. Parece incrível. Regra muda por estado. Parece incrível, mas se você chegar com a carga no Porto do Suape... É uma coisa. Em Pernambuco, vai ficar mais barato do que você chegar em Santos e o seu cliente está em São Bernardo do Campo. Louco, né? mas é verdade. Louco, mas é real. Você sabe disso? Então, está sendo criada toda uma plataforma de business para esse cliente enxergar a necessidade do importador brasileiro, para que esse exportador no exterior entenda qual é o game, o que interessa para esse importador brasileiro. Então, o que pega para esse importador brasileiro? Sensacional. Além da dificuldade do idioma e tal. Exato. Gente, me escrevam para mais detalhes. Mas é um negócio muito surreal, assim, entendeu? Que foi o trabalho que ela falou que eles Que fizeram. é isso, Exato. você entendeu? Por quê? Porque aí depois de tudo isso... Vem o dinheiro, Sim. E vem vem fácil. a conta corrente, E vem o fácil. crédito, vem a garantia, vem o seguro, vem o investimento, vem a proteção patrimonial dos sócios daquela empresa. Então, eu sempre falo para a instituição financeira, dinheiro é commodity, né, cara? Assim, o câmbio é commodity. Mas eu tenho um diferencial. Lista aí. Tarifa zero, taxa boa e atendimento. Continua sendo commodity. Exatamente. Tá? Desculpa, mas se você não Teoricamente, tiver... todo mundo tem que oferecer essas mesmas Tecnicamente, coisas. inclusive, se você não ofertar isso, Aliás, o que você tá está fora. fazendo Exatamente. no mercado? Já é um milagre. Já é um E milagre que você tá talvez vivo. você esteja contra o relógio para morrer, né? Então, o que mais você faz de diferente, né? Qual é o hub de soluções? Isso. Você escutou seu cliente? Não, mas eu sei, o cliente precisa disso. Será? Será que o cara do e-commerce precisa da mesma coisa do que o seu João que está produzindo lá no agro e exportando para o Irã? Não. Será que ele sabe o que é uma carne halal? Não. Entendeu? Será mesmo? Então, eu não sei. E aí, gente, o dinheiro, o câmbio, a tarifa, o aplicativo... É o básico. Vem depois. Exatamente. Você entende o business do seu cliente, maravilha, vai nadar de braçada, vai criar plataforma, soluções e tal. E aí, lógico, né, gente, quando a gente pensa em soluções, a gente está pensando em legislação estadual, cultura. Exatamente. Mesmo você pensando em Cultura. termos de Importantíssimo. Brasil, É cultura. é o único país no, né, no universo Isso. Latam onde você tem um jeito de fazer negócio diferente no Rio de Isso Janeiro, em mesmo. São Paulo, Belo Horizonte, Santa Nordeste. Catarina, Nordeste. Você entende desse game? Entendo. Aí você vai começar a expandir e escalar. Do contrário, Esquece. você vai perder muito dinheiro. Você viu? vai entrar numa briga e vai sair Vai perder perdendo. muito dinheiro. Tô Vai. falando de muito dinheiro. Sim, vai... porque não é investimento pequeno. Não, vai pedir licença de De câmbio, câmbio? que vai ter que pôr congelada porque não conseguiu pôr de pé, porque não tem E know-how. aí pega mal com o regulador, pega que o mal com o regulador fala, você não regulador. sabia o que você queria, você vem aqui pedir uma licença e não usa. Exato. Milhares de coisas, Germana. Não, Milhares você tá de certo, cenários. Alberto. E outra coisa que é muito engraçado, né, que pra gente parece tão básico, mas eu acho que é o ponto importante que você falou, é conhecer o cliente, né? A gente fala isso toda hora, tem treinamento, tem tudo. Mas KYC não é preencher papel, gente, nem Exatamente, formulário. É conhecer gente. real. E experiência própria. Eu tive reuniões, porque nesse processo que o Stanley estava na época do Irã, nós fomos chamados a Nova York para fazer entrevista com o Federal Reserve. É igual você vê no cinema, gente. Sim, Sabe? essa batinha. São 4 pessoas olhando para você, uma só falando, a outra em silêncio.
Pergunta. A mesma assim, pergunta de formas diferentes para ver se vocês Exato. não caem em contradição. Exato. Bem difícil. E o que ela quer no final? Você conhece o seu cliente? Eu não quero saber se ele preencheu o formulário, se o dono não tem nenhuma mídia negativa. Tal. Você conhece o que ele faz? E aí é engraçado quando a gente fala isso, fala do papel de quem capta o cliente, Exato. né? Eu gosto muito de ir por essa linha. E ela me falou isso hoje, Germana, começa. você é o que ele fala, a primeira linha de defesa. defesa. O first line of defense. Entrou no banco, esquece. É isso aí. Esquece. E aí eu falo, já falei isso, sei lá, quantos episódios o Evandro gente sabe. fala. Eu dormindo falo sobre isso mesmo. sabe? Porque, não, mas o comercial tem que captar, tem que pagar É bem o meta. comercial, Isso. é meta. Gente, ele Não é vai não. fazer isso. Vai Quando ele for. acontecer, né? E vai acontecer isso, mas veja, quando eu coloco uma verticalização de carteiras, e aí eu falo, beleza, esse comercial aqui vai falar só com o cara que tá importando uísque lá da Isso. Escócia. E ele vai saber tudo. Isso mesmo. Ele vai saber Do tudo começo sobre ao esse fim. mercado, do Isso. começo até o fim. Se bobear, ele sabe até como é que produz, Exato. né? Exato. E isso vai fazer escalar. Porque daí você vai ser aquilo que você faz bem, você vai ser excelente. Vai Você ser. ser melhor naquilo. Isso E, mesmo. e aí, gente, puta que pariu, a gente tá falando do mercado de $1 trilhão, né? Gente, não é pouca coisa. Então não, é pouca precisa coisa. ficar falando qual que é o seu mercado. Clientes que fazem o quê? Importam e exportam. O quê? Da China. O quê? Produtos. Pô, isso não é Amigo! você, Você vai pra cara. lugar nenhum. Vamos! Isso não é KYC. E falando nisso, eu gosto de uma palavra, porque a sua cadeira é CEO e a rede de relacionamento. Mas é uma Exatamente. cadeira de venda, né? Fala uma sobre isso. Total. Qual é esse Totalmente conceito vendas. da cadeira de vendas? Não chamar um sales, Exatamente. mas chamar relacionamento. Então, O Evandro... que é essa cultura? Exatamente. Vem um pouco do que a gente está falando aqui. É. Eu tenho que conhecer o cliente. Eu tenho que vender o que o cliente precisa. Eu não tenho que cumprir meta e vender um produto que o meu cara lá, gênio, criou, se não funciona para você. Funciona para Roberta, não para você. Então, eu vou vender para Roberta, não para você. Então, o banco chama, e você vai ver, vários bancos usam já essa nomenclatura, porque é isso. Na hora que você senta, conhece o cliente, aí você vende o produto. Ele Porque daí o compra. cara olha e fala, Germana, tá vendo? Você falou, então, ó, vê pra mim se você não tem um Ele esquema compra, de... Germana, você não vende, né? Exato. Essa carta de crédito que a gente tá falando, já que você tem essa presença toda na China, o que você acha de fazer um pacote? Eu te dou todo esse fluxo, você desconta ela pro seu cliente chinês, porque daí o cara pega mais barato, nessa daqui... Pronto, tá Você vendido. vendeu mais produtos do que... Eu vendi muito mais do que eu chegar a bater e falar, compra essa carta de crédito. Olha, eu tô lá na China, vende... O cara fala, mas tem um monte de coisa aqui confirmando o carta de crédito. Pra que você? Mais um? Não. Então, o relacionamento é exatamente isso. Primeiro eu sento, eu conheço não só a necessidade, eu conheço o cliente. Quem está lá, como tudo nasceu, quem são os diretores. E hoje tem tanta tecnologia para facilitar a nossa vida. Lógico. Pelo amor de Deus, quando eu quis entrar no segmento do lugar, eu sou dada raso, e fui querer entrar no mercado de vinho, tudo bem, sempre gostei de vinho. Mas, beleza, isso facilitou Tipo, muito. facilitou minha vida. Lógico. Nossa, Exato. eu escolhi um mercado que eu Me curtia. sentia à vontade. Me É. sentia à vontade. Pô, frequentava reunião de Clubes. sommelier, de clube, até entender por onde Que bom, entrava. Roberta. O AA também achou muito bom, porque eu marcava Já presença temos, lá eu todo consultar. dia. É. Mas aí não tinha tecnologia. Não. Né? Assim, você tinha no máximo o Google para E olhe lá. começando ali, né? A ter mais informações de geolocalização, tá? Hoje você tem ferramentas no mercado que entregam tudo isso e você toma uma decisão baseada em dados. Isso E mesmo. não em desejos, Não né? no chutômetro. Não é wishlist, né? Planejamento estratégico, entendeu, Isso. gente? Não é. Wishlist eu faço na minha casa, assim. Isso Claro. mesmo. Aqui É negócio. É né? negócio. Tá falando de negócio. Eu quero entrar no mercado de drones, escutei um outro dia. Pô, legal, você quer fazer o quê? Não, eu quero vender câmbio para quem importa drones. E como que Quantos tá? drones a gente importa, né? Não, e como é que tá esse mercado? Tá em crescimento? Tá em expansão? Não tá? Não, eu tô 3 semanas estudando esse mercado. Vem aqui 3 nessa semanas. ferramenta, vamos dar uma olhada. 3 segundos depois, falei, olha só, esse mercado no último ano movimentou $200 mil. Exatamente, tá caindo. Assim, $200 mil para 3 semanas, honestamente, Você não mantém a conta abandona. no standard. Você não consegue pagar a conta no Entendeu? Standard Você não Charter. paga a conta. Entendeu, acabou. querido? É. Então, às vezes eu acho que falta também um pouco né, da gente olhar para a operação, principalmente da corretora, que é o Isso. foco do banco, Isso. ou da fintech, beleza. O que te trouxe até aqui, com certeza não vai te levar para o Não. próximo Não. nível. Não. Do jeito como você fez, sempre foi,
Foi lindo, foi maravilhoso, que bonito, mas já foi. Daqui pra frente é outra coisa. Daqui pra frente, essa celeridade lá do Pedro e do Bruno, do meu filho, vai fazer a diferença numa análise de dados, numa análise mais crítica, pra você entender, porra, pra eu abrir uma conta no Standard, eu preciso movimentar isso de grana no mínimo. Em que mercado eu vou? Ele tá crescendo, ele não tá? Eu tô inchado, não tô inchado? Aonde que tá o problema? Onde que tá o meu maior... Isso tá aderente com a minha BR, não tá aderente? Exato. Várias pecinhas de Lego, galera. É negócio, exatamente. É negócio, não é, entendeu? Foi o tempo que você empreendia de um desejo, né? Então, no wishlist. Foi o tempo, não Vamos fazer uma lista mais. de desejos aqui, o que eu quero. Quero ser o maior... A patinadora do Pão de Açúcar. Porra, vamos lá, galera, né? Não. Show me the money, faz-me rir, entendeu? Cadê o faz-me rir? Não. É pra lá que você tem que ir, entendeu? É pra esse segmento que parece muito óbvio, mas da sequência do óbvio precisa ser dito, né? Não, e a gente tá nesse mercado justamente para poder dividir essa experiência. Sim, porque a gente passou por óbvio. isso. A gente viu como os bancos chegaram até aqui, as corretoras, mesmo o banco, a gente tá numa crise existencial absurda. Absurda. Você vê, Absurda. no último Febrabantec, não sei se você teve a oportunidade de ir. Não consegui ir, gente, porque Germana, tava viajando, foi 10. De cada 10 palestras que a gente assistiu, 7 eram de IA e mais 7 eram de hiperpersonalização. Sim, eu sei fazer conta. Antes que você comente alguma coisa neste vídeo. É uma piada, né? Só pra você entender. Tudo era hiperpersonalização mais IA. Então, a hiperpersonalização, você tá pensando, vamos contratar 208 comerciais. Não. Como é que eu hiperpersonalizo a jornada do meu cliente com IA para ter o menor atrito possível para escalar a operação? Como é que eu faço isso? Gente, juro, todas as palestras da Febrabantec, e assim, palestras lotadérrimas, bancos do S1, bancos do S2 palestrando. 30 mil pessoas dia. 30 mil pessoas dia ali, todo mundo discutindo como é que a gente hiperpersonaliza com a IA para escalar, para dar conta do custo regulatório. Como é que a gente faz isso? Todos os bancos ali, galera. Então, não é um podcast te contando. Não. É como para onde o mercado está olhando. E uma coisa que você mencionou, Roberta, que é a tal da experiência do cliente. Pô... E é aí que eu vejo a gente, falando na cadeira de banco, a gente perdeu o jogo para as fintechs. Perdeu o jogo, desculpa. Porque não tem como dar cavalo de pau no transatlântico. Não dá. E a fintech é menorzinha. Não, essa experiência de você pegar, você tá, sei lá, no intervalo do seu almoço e você tem que mandar uma ordem de pagamento porque seu filho tá viajando e precisou. Você faz no seu celular e em 10 minutos o cara recebe. Esquece. Instantaneidade. Nenhum banco vai conseguir fazer isso. Nenhum banco vai conseguir fazer isso. Acho que eles têm noção disso, porque a gente tem visto também um movimento dos bancões comprando fintechs, adquirindo Eu acho que eles chegaram nessa conclusão, Roberta, porque o que eles faziam conosco, por exemplo, com a Standard Chartered? Eles vinham me pressionar custo. Germana, você está cobrando muito caro nessa conta. Diminui. Eu falo, cara, eu tenho um custo regulatório. E esse custo regulatório não é só para mim, eu estou dando conforto para você. Sim. Porque se eu estou fazendo o screening do seu pagamento e não estou achando nada errado, eu estou te protegendo. Porque se eu achar errado, eu te aviso. Isso aí. E você tem tempo de reverter. Então, eu consigo, mas é marginal. Até que eles chegaram à conclusão que realmente o problema era a experiência do cliente, não era custo. Você podia cobrar até mais se o seu fosse mais rápido, se o seu app fosse melhor que o da Wise. Em 2017, 2018, se eu não estou enganada, eu fui numa palestra de vendas, uma coisa que não tinha nada a ver com o mercado financeiro, né? De vez em quando faço umas coisas assim. Vou para uns lugares que não tem nada a ver, justamente para pensar fora da caixinha. Tem sites novos, né? Isso. E aí, na época, chamava Twitter, hoje é o X. Né? Parece... Exato. Mas nem sei por que mudaram, né? Porque para mim é Twitter. Vai continuar. É o Elon Musk. É o Elon eu quero Twitter. Ser diferente. É o X dele. Pra ele, mas para mim é Twitter. E aí, tava lá uma head de uma área muito importante do Twitter falando o seguinte, que a gente estava muito discutindo B2B, B2C, varejo, lá, quando, na verdade, as empresas deveriam estar olhando para o B2E, né? Que é o Business to Experience. Isso. Gente, 17, 18, isso já era falado. Já era falado. Né? Vamos olhar a experiência do usuário. Mas eu acho que eu sei, ou eu sei... Não. Escuta o usuário, né? Assim, olha o perfil de comportamento dele dentro da tua esteira. Por mais que ela seja... tradicional, no papel, no e-mail. Ela tem informação.
Olha lá, se você Exato. todo dia tem... Ai, putz, esse cliente todo dia ele me pede Swift nesse... Tá, então, mas por quê? Porque se ele não mandar a porra do Swift lá pra China, Também não o chinês embarca. não embarca O chinês não a embarca a desgraça do mercadoria dele. container. É. Então, não é mais fácil você pôr um robô pra disparar automático isso aí, Isso. cara? Exato. Você não tá vendo que não tá legal pra ele, tá ruim pra você? Você tá crescendo, tá 58 pessoas apertando o botão mandando Swift. Exato. Aí as fintechs começaram com as soluções mais simples, pelo óbvio, né? Exato. Celeridade, velocidade. A gente tem essa questão geracional que começou o nosso podcast. Conversa. Mas a gente está vivendo um momento único na história, né? Isso mesmo. Onde nós temos decisores de 3 gerações. Isso mesmo. Nós temos hoje donos de empresa, Com donos de 30 anos de negócio com idade. 25, 30 anos de É. idade. É isso. E do mesmo segmento com 65. Isso mesmo. Então, como é que... Nunca a gente viveu isso Não. na história. É um aprendizado. Então, é um aprendizado que a gente tem que sair daqui tirando a melhor experiência E para o cliente. interessante que ambos já sentiram a necessidade do intergeracional. Sim, Então, tem que conectar. agora as fintechs já começaram a montar conselho, olha que Olha legal. aí. E chamar o cabelo branco pra falar, tem uma A coisa tua aí que eu não sei. experiência, lembra? Que você não passou algo similar a isso? Tá? Como é que foi? Como é que saiu? foi pra ter Assim um como também o cabeça branca tá falando, moleque, vem cá. Vem cá. Exatamente, calma, né? Tem alguma coisa que eu preciso aprender Exatamente. com você. É. que Vem eu- aqui e me explica um me pouco disso. explica isso. Então, o intergeracional acho que é o que vai É o elevar resultado. a gente pro próximo nível, né? E eu não queria ser o cavaleiro do apocalipse, também não Já consegui. foi uma hora? A Amazona do Vai, apocalipse. não pode ser, não pode Já ser. foi Quando uma o papo hora. é bom, ó. Aí. Já foi uma hora. E aí, se você quiser ir pra última pergunta, Evandro, que eu Eu sei que faço vai ser pra hoje? sua, pode fazer. Vamos lá. Mercado de câmbio e pagamentos nos próximos 10 anos. Qual é a sua profecia aqui? Como você enxerga? Vamos lá, Evandro. O que a gente está vendo, né? Eu dou um pouco da leitura lá do Standard Chartered. Esse fluxo, essa cadeia de suprimento que a gente chama de supply chain mudou muito com a pandemia, né? Foi aí que, entre aspas, a gente começou a ver a crise chinesa, né? Que coincidiu com o governo da China decidindo, eu também não quero ser mais um celeiro de mão de obra barata. Eu quero dar riqueza para a minha população, porque daí tem o tema todo social que o Partido Comunista precisa, né, gerenciar lá, senão é uma bomba relógio, né? Então, na hora que você vê essas duas coisas mudando de direção, e o quão difícil foi, né, você não ter papel higiênico, você não ter uma série de coisas, porque depende de um insumo, ou depende de alguém daqui de lá, esse fluxo mudou, né? E desde a pandemia já vem mudando. Então, o que a gente vê lá no Standard Chartered usando essa estatística? Muito do que é produzido na China agora é vendido na própria Ásia. Então, você vê Indonésia comprando Malásia, Singapura. Esse fluxo está caminhando para o sul, que é um pouco do que a gente, talvez, lá em 2015, 2016, escutava, é o South-South, que os BRICS começavam a falar, olha, a gente tem que começar a desenvolver isso, esse mercado norte-norte, que são as economias grandes, isso tem que parear, tem que romper. A pandemia, naturalmente, rompeu isso. Esse fluxo está vindo, está passando pela África do Sul, que daí conecta o continente africano, e está entrando aqui na América Latina por Brasil e México. E México, mais do que nunca, porque está próximo do maior mercado consumidor do mundo, que é os Estados Unidos. Sim. Então, é o tal do nearshoring. Você está vendo um monte de empresa se estabelecendo no México. E o que a gente enxerga para os próximos 10 anos? Esse cara que está no México é o alemão, o europeu, o chinês, o cara do Vietnã. Ele vai ter que comprar a matéria-prima da América Latina. Ele não vai comprar da Ásia. Porque vai ficar caro e ele corre o mesmo risco. Porque se tiver um outro problema lá, ele não vai ter a matéria-prima. Então, todos os países de América Latina vão se beneficiar disso. Então, o que a gente espera? Que haja, por parte, porque a gente tem governos de várias leituras, de várias posturas, mas que haja um consenso. Em 10 anos mudando pelo menos 2 ou 3 vezes ao longo Duas ou do três caminho. vezes. Mas que haja uma consciência de que é uma janela de oportunidade, que a América Latina não deveria perder, o Brasil não deveria perder. E o que o Brasil tem ainda para adicionar a cerejinha do bolo? Ele tem G20 esse ano, né? Sim. Um B20, o Standard Chartered faz parte do B20. A semana que vem eu vou estar representando o banco lá. A gente participou de toda a discussão que foi para os órgãos oficiais de digitalização de trade finance, porque a gente acha que não só facilita para fraude, mas facilita para empresas de mulheres terem acesso ao comércio exterior, empresas pequenas terem acesso ao comércio exterior. O mercado portuário é um mercado extremamente masculinizado e violento, que a mulher não consegue ir lá para desembaraçar uma mercadoria. Sim. Ela tem que contratar alguém, aí no final ela desiste, porque ela fala, vai ter custo, vai ter isso. Se você digitaliza, você diminui muito isso, fica uma coisa transparente. Então, o Standard Chartered está com essa bandeira já há muitos anos, justamente pela presença de Ásia.
Então, o Brasil tem isso e o Brasil tem a COP30 o ano que vem. Então, o que a gente está vendo? Uma vontade enorme de investimento, de energia limpa, mercado de carbono, reflorestamento, terra devastada. Então, tudo isso vai trazer um fluxo de dinheiro absurdo para o país. E aí o câmbio tem que estar redondo. E aí vai dar abertura não só para quem já está, mas para quem está a fim de crescer negócio. Sem dúvida. Ou dar uma olhada. Porque vai vir muito dinheiro. E todos nós, como brasileiros, estamos torcendo. Todo mundo fala lá fora que a gente é muito mais pessimista. E é verdade. E é verdade. Eu acho que a gente tem uma experiência, especialmente quem empreende aqui, né? O empresário brasileiro tem uma experiência doída. O cachorro que toma picada de cobra tem medo de linguiça, né? Tudo quanto é lado. Brasileiro é assim, né? Então, a gente tem um certo pessimismo falando com o investidor estrangeiro, mas o investidor estrangeiro está super animado. Isso é muito bom de ouvir. Dizendo que a América Latina vai ter oportunidade, o Brasil também vai ter muita oportunidade, E outra coisa que eu ouvi que faz todo sentido, que, de novo, né, passa às vezes, porque a gente está tão vinculado no dia a dia... O Brasil é o único país que não está em guerra com ninguém. O Brasil é o único país que pode chamar qualquer outro país para a mesa. Ninguém vai ter melindre. Ele pode chamar Israel, ele pode chamar o Irã, ele pode chamar o Hamas, ele pode chamar... A Rússia. Pode chamar a Rússia, todo mundo vai sentar na mesa, porque o Brasil está neutro. Então, o Brasil tem que usar isso. Tem que usar a favor, né? Tem que usar a favor, sabe? Tem que usar a favor de dizer, pessoal... Independente das motivações dessas guerras, que também não tem como a gente interferir, porque cada país tem a sua soberania, vamos pensar num bem-estar? Vai. Vamos pensar em você criar riqueza para o seu país? Em você vender mais? Em você receber mais dinheiro? Vamos aqui, né? Vamos sentar, vamos definir algumas regras. O mercado de carbono é um deles. Mercado de carbono voluntário, a gente sabe que tudo que é voluntário não funciona. Não funciona. Tem que ter alguém... batendo e dizer, ponto de início é esse. Aqui, voluntário não existe. Mas lá fora existe. também, Roberta. O Standard Chartered tem uma mesa de carbono enorme em Londres. Faz isso de negócio. Nossa Senhora. Porque é voluntário. Entendeu? O cara fala, é voluntário? Então deixa, vai. Então deixa o outro ir primeiro, eu faço. Vamos ver como vai ser. Vou ver como é que vai ser. Tem que vir regra. Tem que vir alguém e falar, vai ter que fazer, vai ter que ser desse jeito. Se lá na frente precisamos adaptar, não tem problema, mas tem que começar. Tem que começar. Então, a gente espera que o governo brasileiro venha um pouco com isso, sabe? Venha um pouco com a regra. E uma coisa que a gente viu a semana passada, não sei se vocês viram, o Tesouro Nacional fez um leilão de dinheiro para investimento, EcoInvest, chama o fundo. É uma linha de 2 bilhões de dólares, são 10 bilhões de reais, a 1% ao ano. Então, imagina, a Selic está 10,5%, 1% ao ano. Só que qual é a condição? Se eu sou só vale para Banco Brasileiro, porque é uma linha de crédito em reais. Se eu sou um banco e eu vou para o leilão, que foi sexta-feira, e falo, eu quero 100 milhões de reais para investir em produtos, em projetos, eu me comprometo a trazer 6 vezes mais. E o que o Tesouro Nacional quer? Que esse cara vai para o mercado externo. Claro. Que vai para um banco como Standard Chartered do dinheiro. E fala assim, Standard Chartered, eu bidei aqui 100, mas eu estou dizendo que eu vou trazer 600. Você não tem 500 aí para vir junto comigo? Eu falo, tem. Então, é o drawback. Tô comprando o algodão para vender a camiseta. Exatamente. É isso, é o drawback. E na licitação, eles têm acho que um mês para decidir o resultado do leilão. A gente sabe que todos os bancos brasileiros, os grandes, entraram. Como o Standard Chartered estrangeiro, a gente não podia entrar. Então, a gente está esperando o resultado para ver as parcerias que eu posso fazer individualmente com os bancos nos projetos. Mas só aí, gente, são 2 bilhões de dólares que estão entrando. Que estão entrando, entendeu? Então, tem que olhar e tem que fazer acontecer. Eu acho que um pouco do que o investidor estrangeiro fala para mim é, Germana, o brasileiro acaba sendo pessimista e acaba desanimando. Não pode desanimar. Sabe? Vamos acontecer, mesmo que seja pequeno. É puxar essa fila que vai vir outra. E aí é essa geração, talvez, que vem acelerada, que fala, vamos empurrar isso daqui, vamos mandar fazer. E aí a coisa vai acontecer, entendeu? E aí a tal da riqueza que a gente quer crescer, que quer fazer aqui no país, vai acontecer. Vai. E isso, pessoal, é para você que gosta de ficar fazendo post de que o câmbio e o mercado financeiro vão acabar, que nunca mais vai ter nada disso. Isso é para você ver, sei lá, quantos episódios a gente chegou aqui com pessoas de altíssimo nível, de diferentes frentes, dando para você opções de como é que você cresce a sua corretora, o seu banco, a sua fintech, a sua carreira, para onde que você vai. Então, tem muita coisa ainda para ser desenvolvida, né? Nós vamos vivendo, vamos ver tudo.
Porque vai ter É isso. muita coisa ainda para ser desenvolvida nesse segmento. Germana, Que episódio, hein? não queria te dar tchau. Também, né? Eu Azar também seu. não Azar quero muito embora. legal. Deixa aqui, deixa Azar aqui. seu que tô acabando aqui, a gente desliga, mas talvez tenha um almoço aqui, É, a umas gente outras vai coisas, conversando. problema Exatamente, seu. Mas te agradecer imensamente, agradecer Muito ao obrigado. banco Eu que agradeço, também, a gente. generosidade. Muito, meu prazer. Adorei. Adorei falar Que com bom. vocês e tô à disposição. Se precisar mais vezes é só Que chamar. ótimo. Que ótimo. Obrigada, Tamo Evandro, junto, hein, pela Rô? próxima, que agora a Sempre, minha gente, amiga. você não sabe, mas a gente ainda tem uma reunião 3h da tarde, É, você não ó. sabe. Opa. Importantíssima coisa séria. aqui. Importantíssima. Eu adoro ativos virtuais. Bora! Bacen, tô chegando. Bacen, tamo chegando, Ainda que no às 15 online a horas. gente tá aí já. Exatamente. Obrigada, Verdade. gente. Gente, obrigada. Um Obrigada beijo. a vocês. Até mais. Pessoal, muito obrigada pela Obrigada. presença. Curtam a gente aqui no vídeo do canal aqui do Let's Media. Segue a gente nas redes sociais, manda o vídeo. Essa é a força que a gente pede para quem tá curtindo os conteúdos. Deixa aqui nos seus comentários também, sugestões de pauta, enfim. Talvez tenha uma terceira temporada aí, fresquinha, com mais Tcharam. coisas aí. Tchararam. Mas muito obrigado. A gente se vê na próxima. E câmbio desligo.